Olá, pessoal, boa noite. Você está em mais um episódio do novo formato do GrilliCast. Pessoal, o tema de hoje é muito bacana. Vamos falar da importância de comer bem. E para isso, estou aqui com uma nutricionista chamada Micaele. Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. É um prazer enorme estar fazendo esse podcast com vocês. Que bom. E nós temos também o meu amigo André. Oi, pessoal. Mais uma vez aqui com vocês. É um prazer. Mi, posso chamar de Mi? Pode. Antes de tudo, eu queria saber aquela pergunta de prática que, na verdade, a gente faz para todo mundo. Por que nutrição? Por que você escolheu essa área? Eu falo que não foi eu que escolhi a nutrição, foi a nutrição que me escolheu. Referente à alimentação mesmo. Eu via que meus pais tinham essa grande dificuldade em questão de alimentação. Minha mãe sempre trabalhou o dia inteiro, meu pai também, então eu era sempre cuidada por avô, né? A gente sabe que quando é pro avô é algo mais prático, é um docinho, é um bolo, e com isso foi acarretando, né, a questão de obesidade, a questão de estética, né? Então, quando eu cheguei ali no terceiro, né, do ensino médio, fui fazer um vestibular e realmente me encontrei na nutrição, né? Então, foi esse o motivo do porquê eu encontrei a nutrição. E que gostoso trabalhar com o que a gente ama, né? Sim, amo, sou apaixonada. Todo um significado. E pensando nisso, acho que é um resumo, talvez, da sua profissão é o porquê se alimentar bem, né? Quais são os benefícios de uma alimentação equilibrada, saudável? Quando a gente fala de uma alimentação, as pessoas acham que é só comer arroz e feijão, mas não é só isso. A gente entende pelo foco, a gente precisa de foco, a gente precisa realmente nutrir o nosso cérebro para que ele literalmente tenha o foco, tenha a disposição do seu dia a dia, né? E questão de estética, mentalidade, então a gente precisa literalmente sempre estar se alimentando bem, não só por estética, e sim por saúde. Pensando a alimentação do brasileiro, que é com base ali no arroz com feijão e uma proteína, alguma coisa. A nossa alimentação, ela por si só, ela é balanceada, e a gente que estraga, né, não sabendo fazer bem essa combinação, ou de alguma forma a nossa alimentação, pensando no que é cultural brasileira, ela sempre precisa de alguma coisa diferente, de uma suplementação, porque ela não é completa. Vamos dizer por completo ali. O Brasil tem muita variedade, né? A gente tem legumes, verduras, frutas, então a gente tem muita diversidade com esses alimentos. Porém, não são todas as pessoas que têm custo financeiro para colocar isso na sua mesa. Então, as pessoas bem custa caro. Porque literalmente a gente acaba correndo ali para um arroz, um feijão, uma carne e deixa legumes e verduras, frutas de lado, porque às vezes a durabilidade não é tão alta, longa, né? Então, e também a questão dos valores, né? Então, a população hoje em dia, muitas se alimentam bem, mas outras também não têm essa disponibilidade em questão financeira para estar comprando todos esses alimentos para dentro de casa. Tá? E questão de suplementação é algo muito... Tem que analisar. A gente sempre está, sim, abaixo de algum nutriente, né? É uma vitamina D, é uma vitamina B12, é o ferro, porque a gente às vezes não consome a quantidade ideal. Sim. Então, sim, sempre vai precisar estar fazendo uma reposição, né, comprando algum manipulado, mas sempre com orientação de algum profissional, né? E sempre fazendo exames bioquímicos, né, para estar vendo realmente quais são as vitaminas que estão abaixo. Porque muitas vezes a pessoa tá com algum sintoma. Sim. E ela nem faz ideia que de repente é a falta de um de tipo de alimento que ela não consome, né? Isso. E o nosso corpo, ele começa a dar sinais que algo não está legal. Né? É cabelo, é pele, é indisposição, é muito sono, é muita vontade, às vezes, de comer algo que às vezes você fala, poxa, eu nem comia tanto chocolate, hoje eu tô percebendo que eu tô com algo tão exagerado e tô comendo tanto. Então o corpo, ele começa, sim, a dar sinais, né? Tipo, antes eu percebia que o meu foco era melhor e hoje eu tô percebendo que eu não consigo, então o corpo começa a dar sinais. Sim. E às vezes a gente vai empurrando literalmente com a barriga isso. E é louco que você trouxe essa ideia do foco, da atenção com base na alimentação. Sim.
Como que a gente pode pensar isso de um jeito... Tem alimentação que me tira o foco? Na verdade, quando a gente sobrecarrega o nosso corpo de coisas não saudáveis, né? Que é ultraprocessados, que é muito excesso de açúcar, né? Então, hoje a gente tem muita variedade de alimentos ultraprocessados. Até refeições ultraprocessadas, tipo arroz, feijão, tudo prontinho, aquelas marmitinhas congeladas. O que seria um ultraprocessado? Seria ultraprocessado? Seria o quê? Um lanche já pronto, um hambúrguer, excesso de mortadela, de presunto... salsicha, salame. E hoje em dia tá muito em alta o que você falou da comida pronta, né? Isso, congelada. Sei lá, tem marcas que já vendem. Panelinhas. E ainda vende assim, né? Ai, com gostinho de vovó, tá? Vai. Aí você vai olhar Vai a tabela pensando. nutricional, tá um excesso de sódio, excesso de vários outros Sim. produtos, né? Que acaba deixando o nosso corpo mais desacelerado, né? Então ele começa a ficar ali fraco, não começa a ter o foco. E hoje qual seria o grande vilão dessa parte nutricional? Um alimento específico. Olha, Micaela, eu falo que seria os ultraprocessados, esses alimentos que a gente fala que é pronto, né? Abri o meu congelador, tem um hambúrguer pronto, tem uma comidinha numa panelinha já pronta, né? Então, pra mim, esse é o grande problema. Praticidade, né? Porque quando você fala praticidade, você acha que praticidade é algo saudável. E nem tanto, nem sempre. E é louco que um pouco disso leva ao tempo. Na nossa vida cotidiana, a gente tem cada vez menos tempo, não é? Então, os ultraprocessados caem como uma luva pra gente. Né? Porque, olha, é só colocar na frigideira, é só colocar na panela. Tá saudável, faz na praia. É isso, né? Micro-ondas, é prático, né? Mas se você também começar a colocar na ponta do lápis, esses alimentos, eles são mais caros. Uhum. Se você começar a colocar na ponta do lápis, o quanto que você gasta ali com iFood, quanto que você gasta comprando esses alimentos, é muito mais caro do que você literalmente fazer uma lista de compras mais saudável, né? Você vai estar gastando menos e vai estar não só cuidando da sua saúde, mas de todo aquele coletivo que está dentro da sua casa. Sim. Que dica você costuma dar assim para os seus pacientes? Porque eu acho que um grande vilão para tudo isso, fazer tudo isso funcionar é o tempo, né? A gente sabe que o tempo de todo mundo é muito corrido, é muito mais trabalhoso você parar, vou pegar aqui meu domingo para fazer todas as proteínas da semana. Não é todo mundo que consegue se organizar assim. Que dica você costuma dar para fazer isso funcionar, né? Essa alimentação mais equilibrada? Na verdade, eu sento muito com o meu cliente, eu tenho muito essa empatia pelo que tem quem está na minha frente. Então, a gente analisa a rotina dele. Qual é o dia que está mais flexível para você? É de quarta-feira? Então é quarta-feira que você vai parar, que você vai organizar. Para mim é no final de semana, então tá bom. Então vai aos final de semana. Então eu não estipulo uma regra, tem que ser na quarta, tem que ser no domingo. Não, eu vou entender a flexibilidade, essa rotina do meu paciente para a gente encaixar tudo isso, né? E tem muitas coisas que a gente pode puxar para o nosso lado. Hoje já tem saladas já cortadas, higienizadas, né? Então a gente pode estar consumindo polpas de frutas para fazer sucos. Então tem muitas coisas aí ajudando a gente. Não tem só alimentos que não ajudam, entre aspas, né? Mas tem os alimentos já cortados, higienizados, frutas higienizadas. Então a gente pode correr por esse lado também. É falta de tempo. Eu não consigo parar para cortar, para higienizar. Poxa, já tem ali um saquinho já higienizado, já pronto. E quais demandas chegam para você no seu consultório? Tipo, me ajuda, mas qual é esse socorro que é pedido? Emagrecimento, né? Eu quero emagrecer, né? Então, é o emagrecimento, mas é a falta de organização. Porque hoje, parece que nosso dia tem que ter 48 horas. Porque parece que sempre fica algo para trás. Sim. Mas a partir do momento que a gente senta com o cliente, a gente começa a encontrar brechas, né? Ver algumas portas abertas ali, né? Que precisam ser fechadas para literalmente essa organização estar perfeita, né? Às vezes, eu vou no mercado e com fome, então acabo pegando tudo prático. Ir no mercado com fome
Aí você já percebe gasta que também mais. que perto do caixa Você ali compra sempre mais tem. do que você deveria. E perto do caixa Chocolate. já é uma estratégia, gente. É uma o estratégia. docinho. Os Sempre melhores doces estão lá. Às vezes você nem encontra ali dentro do mercado, mas você encontra perto do caixa. Sim. É uma estratégia. Sim. Porque sempre falta alguma coisa ali, parece que faltou alguma coisa no seu carrinho, você já pega um chocolatinho, uma balinha, um refrigerante. E aquilo é pra acabar com pai e mãe, né? Isso. Porque vai com a Kinder Ovo criança. sempre tá ali. Isso. Kinder Ovo a Celina descobriu. Isso. Então, sempre tá ali. Você falou, a gente estava aqui batendo um papo antes de começar, né? E você falou uma coisa que eu achei interessante, que do quanto às vezes a vontade insaciável de comer um doce pode estar ligada à falta de água. Eu achei isso impressionante. No meio disso tudo, qual a importância da água? A gente, hidratação para tudo, nossos órgãos precisam, né, estar com uma quantidade de água, sangue, pulmão, cérebro, a nossa pele, cabelo. Então, toda a parte de órgãos tem uma porcentagem que fica, né, com a porcentagem de água. Então, a partir do momento que você não bebe água, a sua máquina, né, os seus órgãos não funcionam, né? A sua pele começa a ficar desidratada, você percebe que o cabelo começa a ficar estranho, seco, opaco, né? Então, sim, é importante, né? Então, a gente sabe disso, né? A urina, o corpo mostra, poxa, a urina tá mais amarelada, às vezes chega até a ser laranja. Então, o corpo já tá mostrando, tá? Desidratação nível, assim, hard. Então, por que não tomar? Aí as pessoas falam, tá bom, Mi, mas qual é o cálculo mínimo que eu preciso para saber qual é a quantidade ideal para mim? Você pega o seu peso vezes 35 ml por quilo. Ali já vai dar o valor. É 2 litros, 2 litros e meio, 3. Então, aquilo é o mínimo que você precisa Para criança, essa conta é a mesma? Sim, acaba sendo... sendo... Eu pergunto porque eu percebo que aqui na escola, como a gente tem crianças pequenas, né, desde 2... Toda essa parte ali de educação infantil, eu sinto que se você não ficar pedindo para eles beberem, eles não bebem, né? E a gente fica com medo disso, até eu como mãe, mas como professora também. Nossa, caramba, eu sinto que tá bebendo pouco. Essa quantidade por peso também se aplica à primeira infância. Também. E por isso que às vezes também, como a gente estava conversando antes, né? Que às vezes as crianças acabam correndo mais pelos doces, né? Pelos carboidratos. Por quê? Às vezes ele está gerando uma desidratação e como a gente conversou, carboidratos dentro da sua composição, eles carregam água, né? Então, às vezes, a criança, ela não tá com a vontade de comer um doce, e sim ela tá com sede, e ela vai pensar, ela não tem essa lógica, né? Sim. Então, ela acaba consumindo mais esse doce. Então, a gente também precisa tomar esse controle. E o louco também é quanto o corpo acostuma a ficar sem água. Porque, veja, eu antes de começar todo um processo ali, de passar com a Nutri e tal, e me organizar para que com essa organização os reflexos de educação viessem, eu passava facilmente um dia de trabalho onde eu falo muito, ou menos, pulando refeição, achando e pulando refeição. E aí na nossa cabeça leiga, se eu não como, eu não engordo, mas na real pode ser o contrário, né? Sim. Quando eu como, eu engordo mais que eu poderia. Era pra engordar. Então, isso é engraçado, né? Às vezes as mulheres que chegam até mim falam, eu quero emagrecer, já tô no jejum intermitente, tirei 2 refeições ao meu dia, mas aí que tá o erro. Sim. É você tirar o seu corpo, ele tem uma necessidade calórica. Vamos estipular que você, no caso, precisa de 2.000 calorias para o seu corpo funcionar, os seus órgãos funcionar, para você conseguir trabalhar, fazer essas atividades. E você está oferecendo muito menos, você está oferecendo 1.000 calorias, 700 calorias, o que seja. Como que o seu corpo vai trabalhar bem? Vai acumulando. Então, ele vai falar, poxa, eu não sei se ela vai almoçar, eu não sei se ela vai jantar, eu vou começar a estocar. Tudo que ela comer, eu vou estocar. E vai liberando energias ao pouco. Então, por isso que a gente precisa de uma nutricionista, de um profissional que vai te adequar a quantidade certa para você comer, para o seu corpo funcionar e você conseguir emagrecer da mesma forma. A gente estava falando aqui antes também, em algum momento, e até anotei aqui para não esquecer, da gente falar um pouco do impacto da alimentação no funcionamento mesmo do cérebro, na nossa concentração, no estudo. A gente tem aqui muitos adolescentes que estão aí se preparando para o Enem. Tem essa influência mesmo, né? A gente percebe, por exemplo, temos inúmeros alunos que vêm para a escola sem tomar café da manhã. E aí, do nada, quando dá 9 e pouco, chegam lá da cor da parede. Aqui, André, tô passando mal. O que você comeu hoje? Nada.
E à tarde também, porque às vezes acorda tarde, Sim. pula o Não almoço, almoça. vem direto pra Às vezes escola. nem janta, né? Dependendo se a criança Exatamente. ou jantou. Exatamente. Ficou um longo período em jejum, só vai almoçar, às vezes o almoço Sim. meio-dia, 2 horas da tarde. E realmente, né? Então, para essas galera, né? Para esse ciclo aí de crianças e adolescentes que estão indo pro Enem. Você consumindo muito excesso de açúcar, igual a gente falou aqui, excesso de ultraprocessado, sim, sobrecarrega o corpo, né? O cérebro começa a ficar mais lento, né? O raciocínio, então sobrecarrega. E ainda mais se ele pulou refeições, não tá comendo bem em casa, na escola, né? Então, sobrecarrega. Então, ele não consegue, literalmente, fazer um estudo, estudar. Não consegue O que você acha raciocinar. assim, que seria um café da manhã bacana para um aluno comer antes de vir para a escola, assim, para ter essa concentração ativada, Eu né, sempre mais falo ânimo? que a gente tem 3 tipos de macronutrientes. O que são macronutrientes? Carboidratos, proteínas e lipídios. O que é carboidratos? Pães, né, macarrão, arroz, feijão. O que é proteína? Carne vermelha, frango, peixe, ovo. E lipídios, gorduras. Manteiga, azeite, né? Então, gorduras boas. Então, em todas as suas refeições, precisamos ter esses 3 tipos de macronutrientes, porque cada um deles tem a sua função. Carboidratos vai te dar energia, proteína vai te ajudar nessa questão de saciedade e no ganho de músculo, né? E o lipídio nessa questão hormonal. Então, um café da manhã prático ali, de todo brasileiro, um pão com ovo, né? Um café com leite, uma fruta. Eu não gosto, às vezes, do pão francês. Posso substituir, às vezes, por um cuscuz, que às vezes gosta. Um pão integral? Pode. Então, tenha sempre uma fonte de carboidrato, uma fonte de proteína, que às vezes pode ser um frango, né? Que a gente estava conversando, pode ser um ovo, um café com leite e uma fruta. Pronto. É algo prático que todo mundo tem na sua casa, às vezes. Às vezes, eu não gosto muito de comer um ovo de manhã, né? Não gosto, não curto comer alguma proteína de manhã. Poxa, come um queijo, né? Um queijo fresco ali, um queijo Minas. Então, é algo muito prático, né? Sim. Ou até uma vitamina. Fazer uma vitamina. Às vezes a mãe não tem tempo de fazer algo, faz uma vitamina, né? Um leite, uma fruta, né? E já vai ajudar bastante nessa questão de saciedade. As lancheiras não estão... aveia. O que tem das lancheiras no pátio, meu amigo? Bolacha... ultraprocessados, mortadela, tudo gostoso. Tudo coisa muito boa, mas em geral não faz tão bem. Para um adolescente, nessa fase aí de crescimento, que a gente chama popularmente fase de crescimento, onde o corpo absorve muita coisa ali, né? Muito acelerado, hormônio, a flor da pele. Você assusta com a montanha, às vezes, que come, às vezes acabou de comer um hambúrguer, ainda comeria mais um arroz e feijão. Qual que é a quantidade de refeições dia ideal para esse adolescente? Então, a gente não tem uma quantidade, é algo muito individual, né? Mas é como eu expliquei aqui, a gente precisa ter todos esses macronutrientes em todas as suas refeições, né? E quando você coloca uma fonte de carboidrato, uma fonte de proteína, se você colocar uma fonte de proteína ali na sua refeição, vamos dizer ali no almoço, a proteína vai te ajudar a questão de saciedade, então aquela saciedade daquele adolescente vai demorar um pouco mais. Se você colocar mais salada, legumes também, por ter fibras na sua composição, também vai te dar mais saciedade. Então tem que ver o que essas crianças estão comendo. Às vezes estão comendo, sei lá, algo tão... uma besteira, que realmente a absorção é muito rápida. Açúcar, né? Algo que tenha muito açúcar, muito excesso de carboidrato, que a absorção é muito rápida. Ele já está nesse metabolismo ali acelerado. Então, vai queimar muito rápido. Então, tem que ter algo que vai dar uma saciedade a mais e eu queria ainda refinar um pouco essa pergunta. Eu tenho casos, por exemplo, nós temos casos de estudantes que são, às vezes, autistas. Sim. E existem restrições alimentares, ou por sensibilidade àquele alimento. Às vezes dá uma irritabilidade. Exatamente. Como conduzir isso? Como essa família em casa pode, com o auxílio de um profissional da nutrição, sim, organizar isso? Porque tem casos de estudantes que só aceitam ou uma batatinha e um refrigerante, ou salsicha, ou algo que a gente sabe que é hiperprocessado ali e não vai fazer bem. Como que essa família deve conduzir? É algo muito, né, muito criterioso, é algo que tem que realmente cuidar, porque essas crianças têm alimentos que elas gostam mais, né? E, literalmente, o que elas podem fazer? Poxa, já que é algum exemplo, gosta da salsicha, sabe se tirar
né? Pode gerar um desconforto na criança. Por que não tentar associar com outro tipo de alimento? Né? Ai, coloca uma salsicha. A gente sabe que não é legal, mas a gente tá falando de algo especial, né? Então, come a salsicha, por que não acrescentar uma outra coisa, né? Averiguar com um profissional, com fono, algo com outro profissional, o que pode complementar essa refeição que não tá legal, o que ela vai aceitar, sei lá, uma fruta, uma papa de fruta, um iogurte, o que ela vai aceitar, para dar uma equilibrada, testando, né? Para não ficar só na salsicha ou só na batata frita, algo do tipo, entendeu? Então, realmente é teste, o que a criança vai testar, porque tem mães que falam, ai, não gostou. Já a primeira vez, poxa, mas às vezes a maneira que às vezes você cortou de um jeito muito grande, a criança não aceitou. Às vezes você fazendo uma fruta cozida, batendo, formando... E às vezes a gente, como adulto, tem essas... Eu tenho uma coisa engraçada, por exemplo, eu amo vinagrete, mas eu não gosto de tomate em rodela. Eu não consigo entender. Eles têm exatamente o mesmo gosto, mas eu não gosto. Então, com criança também é assim. Às vezes você tem que pensar numa outra maneira de cortar. Sim. Ou, de repente, até de deixar o prato mais divertido, Tem crianças chamativo. que às vezes não gostam de comer no prato, que tenha alface, tomate, legumes e verduras. Mas se a mãe misturar ali, fazer um arrozinho com legumes, rola. Então, a mãe também tem que fazer esse teste. Às vezes, ele não gosta. Mas tá bom, ele pode não gostar daquele jeito que você fez. Né? Mas se você misturar no arroz, se você fizer um gratinado, algo do tipo ali no forno, ele pode ser gostoso. Eu critiquei você, mas eu sou igual. O quê? Do tomate. Porque agora me veio... Olha, tapa na cara que eu tô agora. Tem, por exemplo, eu gosto muito de beterraba. Mas ela tem que ser aquele corte finíssimo na salada. Cozida eu não gosto. Quando a beterraba é inteira, eu não consigo comer. Em pedaços da comida não vai. E tem adulto que gosta de aqueles alimentos que remetem à infância. Eles estão julgando a gente. Eu sei que vocês estão julgando. Eles estão. Eu queria que o público pudesse ver o outro lado, né? Eu tenho um paladar infantil. Extremamente infantil. Tipo, eu como tudo, né? Não sou aquela adulta que, não gosta. Não, acho que adulto não tem essa de, faz bem, come. Acho que a única coisa que eu realmente não consigo comer é fígado. Mas legumes, salada, como de tudo. Mas eu amo um danoninho. Eu amo. Eu amo danoninho. Danoninho com sucrilho. Gente, quem não gosta de um pãozinho com Nutella? Sim, sim. Esses dias que a gente comeu um saco de pão com doce de leite. No meio da dieta, a gente foi a pausa na dieta. Vamos comer uma coisinha bem diferente? E eu acho que nem a gente falou um pouco disso também, né? Não é um problema fugir um pouco da rotina e comer um negócio, porque senão pode virar até uma compulsão, né? Se você corta tudo, assim. Você fala um ponto ali que é importante. Às vezes, os pais não gostam. Eu não gosto de fígado. Sim. Eu não gosto de legumes e verduras. Automaticamente meu filho não gosta. Não come, mas você não fez o teste, você entende? Então, o que é você. O seu filho ele tem que experimentar outras coisas. Porque isso vai acarretar outras coisas no futuro. Sim. Né? Então, a gente precisa pensar também tá desse na nossa jeito. Mão, né? Do adulto. A gente... mas meu filho não come. Ele só come Igual besteira. Mas você tenta outras formas. No mercado. Quem faz o mercado é a criança? Exatamente. Não é a criança que compra, né? A criança não sabe. Ela sabe que tem essas coisas gostosas, mas é como a gente acabou de falar. Não é que é proibido, mas tem momentos, né, pra gente encaixar. Não precisa virar uma refeição. Um pacote de bolacha não virou uma refeição. Não almoçou, come o pacote de bolacha. Não, coloca ali no lanchinho da tarde. Então coloca com uma fruta, coloca com algo a mais para complementar. E a gente sabe que o resultado de uma sucessão de erros, né? Sim. É a obesidade. Sim. Né? E a gente até anotou aqui para te perguntar qual a relação que você vê entre a obesidade e a alimentação, né? Porque a gente sabe que tem coisa também, acho que acaba virando duas perguntas no meio de uma, que tá na cabeça também, né? Tá no nosso coração, tá na nossa cabeça, na nossa ansiedade. Como a emoção, você vê, né? A gente acaba descontando muito, né? Às vezes os pais ficam o dia inteiro fora, aí às vezes a criança fica com o avô, fica em casa sozinha, fica assistindo muito televisão, no celular, porque hoje a gente tá na moda digital, né? Ninguém sabe mais na era digital. Então a galera não sabe mais o que é pra rua, brincar, ir pra uma academia, fazer algo, não sabem. Então é tudo na mão deles, é tudo muito prático, né? Então a gente precisa tomar cuidado, porque o que o seu filho tá consumindo realmente no celular?
né? Então, aquelas emoções, às vezes, ai, meu amiguinho tá mais magro que eu já tô gordinho. Sim. E vai ali, alimentando o cérebro da Nas criança. nossas adolescentes a gente vê bastante essa... Engraçado, né? Tem uma questão aí, né? Os meninos não têm ainda isso tanto. Eu não sinto Tem. tanto. Eu sinto mais nas Alguns se meninas. Você escondem sente atrás também? de um calor, De assim... touca, né? De touca, de blusa. Sempre blusão preto, ele, né? Sim. Que Tem. eu É menos, eu sinto mas mais tem. nas meninas essa questão de se comparar. As alunas do André, direto, a gente vai ver, não comeu. Porque não, eu preciso ficar magra. Por isso Aí que a gente tá não falando, né, come. da era digital, né? As crianças, tudo na internet é tudo perfeito, é tudo lindo e maravilhoso, Sim. né? Mas a gente é uma questão também dos familiares conversarem também com seus filhos, né? Porque ali não é só alimentação, tem algo muito mais agressivo que eles E usam. é algo que a pessoa que é gorda, que está acima do peso, sofre, porque você e você está assim porque você quer. E a pessoa não está acima do peso porque ela quer muitas Às vezes é genética também, isso também pode ser por causa de genética, né? Então, às vezes a pessoa nem sabe que é genética e já coloca a culpa, eu sou culpada, eu sou fraca, não vou dar conta, comer bem não é pra mim, eu não vou, né? Então começa a gerar diversos gatilhos. E a gente precisa, às vezes a pessoa já tá com uma pré-obesidade, né? Já tem essa questão de genética, então precisa ser acompanhado. Sim, Né? sim. Então sempre tá com um profissional. Sim. E o tempo passou rápido. Passou super rápido. E pensando aqui pra gente finalizar o nosso podcast. O que você deixaria de reflexão para as famílias de como conduzir essa parte alimentar em casa mesmo com os alunos, com os adolescentes, com as crianças? O que você pensa sobre? Que realmente a gente sabe, né, que a gente tá no nível, uma correria do dia a dia. A gente precisa, sim, parar em algum momento e olhar mais para as nossas crianças, né? Essa questão do celular tá muito fácil, tá muito prático. Ah, não quer? Toma, né? E não, a gente parar, conversar, ter um momento de mesa, né? É importante, porque... E também, o que o pai tá comendo? O filho tá vendo o pai comendo um arroz, um feijão, um legume, uma verdura? Como que você vai cobrar isso de uma criança? Né? Como você vai cobrar isso de uma criança? Ah, mas você não come legume, você não come verdura. Então, tem que ter esse momento de mesa, de ir ao supermercado, de tentar diminuir esses ultraprocessados nos seus congeladores, na sua geladeira. Não que não possa, né? Mas tem que ter momentos estratégicos e um momento certos para estar incluindo isso. Perfeito. Como é que a gente te encontra na rede social? Micaele Nutri, tá? Vai ser um prazer enorme, né? Vocês que vierem ali, né, da escola, de atender, de conversar, né? Espero ter ajudado, né, de alguma forma. Foi um prazer estar aqui com vocês. A gente também está muito feliz com a sua presença. Obrigada. É um bate-papo muito gostoso. Antes, né? A gente já fez quase um podcast antes. Foi gostoso. E Esse foi o segundo, né? É muito gostoso ouvir profissionais que são apaixonadas pelo que fazem e que falam coisas que fazem sentido, né? Que não são utópicas. Então, que bom que você veio. Tenho certeza que é um podcast que vai alcançar aí as famílias de um jeito bacana. Obrigada, Dé, também, Agradeço. pela presença. Te agradeço. Não precisa fazer dieta da lua? Pode, come tudo menos a lua. É tanta dieta que tá saindo, né? Que a gente fica até... Verdade. Ah, meu Deus. Então é isso, pessoal. Esperamos que tenham sido um episódio bacana para vocês e até a próxima.